Ao vivo. Melhorou um pouco. Então, Bota um pouco mais longe. sim. É. Talvez esse mais de lado, assim, aqui, ó. Já tem gente também, ó. Então, boa noite, que a gente tá preparando. Boa noite, galera. Estamos aqui arrumando tudo para que a gente possa estar juntinho agorinha, já, tá 3 bom? minutos. 3 minutinhos a gente entra no ar com vocês. Valeu? Quem sabe tu bota esse aqui mais de lado aqui, ó, vista? Ó, mais assim, tipo, vindo pra cá, acho que melhora, né? Acho que melhora. Tá meio escurinho ainda, mas tudo bem. Mas tudo bem, cara. Isso aí. Pede pra Nicole mandar uma solicitação pra entrar, por favor. Por onde? Aqui, pede. Ela aqui. Fala pra ela. Nicole, manda uma solicitação, querida, pra gente, pra você entrar, por favor. Tu pode falar que a gente tá só esperando a Nicole entrar? Aí, ó. A gente tá só esperando a Nicole entrar, tá, gente? Que horas são? Vamos esperar pra dar 8 horas. Pra gente... Pergunta pra Nicole como é que tá. Aí, Boa aumenta a luz pra gente. noite. Boa noite, querida. Como é que tá a nossa luz aqui? Tá ótima, bicho. Eu tô te vendo super bem. Beleza, eu também. Tô te vendo super bem. Tá me ouvindo de Legal. boas? Ouço bem também, tá tudo certo. Beleza. Ó, quando der aqui 20 horas, se você pudesse tirar minhas filhotas aqui do lado. Aí, muito bem. Se você puder tirá-las. Beleza. Aí, você aqui no sofá. Aí, então, 20 horas. Vamos iniciar? Vamos. Já Boa tem uma noite. galerinha bonita aí esperando a gente. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês nessa primeira live, dessa série de lives, desse projeto que a gente criou, que é Fique em Casa, Fique Bem com Aromas. O meu nome, para quem não me conhece, é Visho Chopin. Eu sou cofundadora da Terra Flora Aromaterapia e sou idealizadora do projeto Visho Aroma, que é um projeto que visa disseminar todo esse conhecimento de aromaterapia de forma segura e responsável. E a gente iniciou esse projeto de Fique Bem com Aroma, que vai ser uma série de bate-papos com algumas facilitadoras desse projeto Bicho Aroma, que é um projeto que eu criei, que é um projeto estruturado em cima de cursos que leva o conhecimento da aromaterapia para as pessoas. E nessa noite, especialmente, eu estou aqui para um bate-papo com a Nicole, que é uma das facilitadoras desse projeto Bicho Aroma, que é um braço educativo da Terra Flor, para falar de aromaterapia, mães, crianças e bebês. A gente trouxe a Nicole para falar sobre isso, porque a Nicole é uma especialista nessa área. Ela vem atuando nessa área há mais de 12 anos. Ela tem um trabalho muito belo com crianças, com mães. Ela é doula, daqui a pouco eu vou falar para vocês de todo o currículo dela. E eu acredito que a gente pode fazer uma boa parceria nessa conversa, porque a Nicole entende muito
de como a aromaterapia pode ajudar as mães, as crianças e os bebês. É um momento muito delicado da vida da gente, né? De repente, as nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Os nossos hábitos, as nossas rotinas, inclusive essa pequena tosse que eu dei, a gente já se assusta, a gente fica ansioso, a gente fica com medo. Tudo isso está gerando um estresse muito grande na vida da gente. Porque aqueles hábitos cotidianos, diários, de ver um amigo, de dar um abraço, de visitar os pais, de visitar os idosos, das crianças irem na escola, tudo isso desapareceu das nossas vidas assim. De repente, nada do que a gente fazia, a gente pode fazer mais. Aquilo que era normal virou anormal e até perigoso. E isso realmente leva a gente a um estado de ansiedade muito profundo. E a gente sabe que essas emoções, elas são moduladas até o sistema nervoso através de neurotransmissores. E esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre a ansiedade, como a ansiedade, ela pode ser, ela é uma emoção que muitas vezes ela não é real. Só que hoje a gente está ansioso, porque a gente fica, por exemplo, se você entrar no meio de uma floresta, no escuro, pisando, e você come de chinelos, havaianas, em uma superfície de lodo, que você não está vendo, você pode criar fantasias de onde eu vou pisar. O que será que vai vir? É uma situação estressante, que gera uma angústia, que gera uma certa ansiedade, um estresse, talvez não vai aparecer nada realmente. Só que hoje, a nossa ansiedade, ela existe, é mais ou menos real, porque a gente tem um inimigo invisível em todos os lugares. E isso foi o que modificou toda a nossa rotina, toda a nossa vida. E a gente está aqui hoje, nessa primeira live, para tentar compartilhar com vocês um pouco do que a gente sabe sobre esses aromas da nossa vida, como foi que a gente utilizou esses aromas ao longo da nossa jornada, que nos ajudou, que nos confortou, que nos deu apoio, que nos deu suporte em pequenos problemas diários. E como a gente pode, então, usar esses aromas para esse momento de quarentena, de isolamento, de dupla jornada, quádrupla jornada, às vezes, né, da mulher. Então, eu vou ler aqui para vocês, meus queridos, o currículo da Nicole, porque, como eu já mencionei, ela é uma das facilitadoras desse projeto Bicho Aroma, que faz cursos no Brasil inteiro para explicar a teoria de como a aromaterapia funciona, para mostrar na prática o que você pode fazer no seu dia a dia para se beneficiar das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. E como a nossa live hoje é específica para mães, bebês e crianças, eu convidei a Nicole porque ela é uma especialista nessa prática integrativa que envolve mães, bebês e crianças. E ela vem fazendo um trabalho, como eu já falei para vocês, há 12 anos, de cuidados naturais com as mulheres e com as crianças. Ela é natoterapeuta, doula, condutora de círculos terapêuticos Moon Mother. Ela é uma aromaterapeuta e facilitadora de aromaterapia do projeto Bicho Aroma, professora convidada da pós-graduação em ginecologia natural e terapias do nascer, graduanda, né? Que ela até vai contar a nossa história, porque ela está para terminar a graduação dela agora, no final do ano, de enfermagem, na UFRN. Então, a Nicole nos fala agora diretamente de Natal. Para quem ainda não sabe, porque eu não falei, eu estou falando para vocês aqui de Alto Paraíso do Goiás. Então, Nicole, como é que está a situação aí em Natal?
Bom, boa noite a todos, boa noite, Bicho. Primeiro eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande alegria a gente estar aqui, podendo conversar sobre os aromas, especialmente para esse grupo, né, de mães, bebês, crianças, que está super necessitado, assim, dos recursos naturais nesse momento. Eu estou aqui em Natal, aqui um calorzinho como sempre, e a situação que a gente tem vivenciado aqui, bom, pegou a todos de surpresa, como em todos os lugares, e a gente nesse momento está assim com os negócios parados, né? A parte comercial da cidade está bem parada, as escolas estão paradas, as famílias estão mais recolhidas, e a gente percebe o quanto essa situação afeta as emoções, porque uma série de preocupações que vem a partir disso, né? Toda uma reconfiguração aí dessa realidade que a gente precisou lidar do dia para a noite. Então, uma série de funções que cada um de nós está assumindo. E eu acredito que, bom, todos estão nesse momento se reconfigurando, mas acredito que para as mulheres e para as mães, especialmente, é um momento de tensão extra, porque vem realmente muita preocupação, não apenas com todos os seus afazeres normais, mas vem também aquela preocupação de proteger os seus filhos, né? De proteger a cria. Eu acho bem importante a gente estar hoje conversando sobre o uso da aromaterapia para esse grupo, que é muito controverso, a gente encontra diversas referências, né, do que usar, do que não usar, e hoje eu acredito que a gente vai poder esclarecer bastante em relação a essas orientações de como fazer o melhor uso, fazer um uso seguro para as mulheres, para os bebês e para as crianças. Bacana, Nicole. Como eu não tenho noção, eu vou ficar dando uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. À medida do possível, se a gente conseguir, a gente vai tentar responder para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu, às vezes, vou ter que colocar o óculos para poder ver. Eu acho que, inclusive, antes da gente adentrar, falando mais especificamente sobre como que a gente vai utilizar, como que a gente pode ajudar as mães nesse momento para proteger, né, a sua prole, proteger a sua família, porque ninguém mais do que nós mulheres para sentir na pele como a gente ainda tem energia na jornada quadro. A gente consegue fazer com amor, com proteção, com garra, porque está no instinto, né? Está na alma da mulher. Sim. Mas como eu não conheço todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, eu acho que seria interessante a gente começar com uma introdução. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, por exemplo, alguns conceitos básicos para que a gente, quando começar a aprofundar e falar, vocês entenderem um pouco mais. Então, eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para a Nicole. A gente pode fazer uma série de perguntas, Nicole? Eu acho que seria super legal a Ótimo. gente falar sobre o que é aromaterapia, o que são os Uhum. óleos essenciais, como que a aromaterapia pode realmente ajudar nesse momento onde nossos corações estão recheados de angústia e de incerteza. Incerteza sobre a vida, incerteza sobre a saúde, incerteza sobre o futuro econômico, incerteza de como que a gente vai conseguir passar por essa fase íntegros, né, dentro das nossas casas, com o menos de abalo possível. E como a gente vai retomar tudo isso, né? Então, isso é uma situação que gera muito estresse. Seria bem legal a gente tentar esclarecer, então, para as pessoas qual que seria a função da aromaterapia nisso e depois dar alguns passos, alguns conceitos básicos de como a gente usaria isso. Depois a gente adentra de novo todos os nossos tópicos e a gente volta a falar, usa na fricção, usa no colar aromático, mas vocês já tiveram uma ideia de como vocês podem utilizar a aromaterapia. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para a Nicole. O que é realmente a aromaterapia, Nicole? Boa noite, galera, aí de Itapeva, São Paulo. Tem bastante gente bonita aí acompanhando a gente. Olha, bicho, a aromaterapia, bom, acho que primeiro de tudo, para quem já conhece, é uma verdadeira paixão.
Porque à medida que a gente vai conhecendo a aromaterapia, não tem como não se apaixonar. Mas ela seria, então, o uso intencional dos compostos aromáticos das plantas para uma finalidade terapêutica, tanto para a prevenção da saúde, quanto para o tratamento e a recuperação da saúde e bem-estar como um todo. Porque, como a gente vai conversar ao longo dessa noite, os aromas atuam de diversas formas, mantendo, recuperando, protegendo a nossa saúde e o nosso bem-estar. E aí, para a gente fazer o uso terapêutico desses compostos aromáticos das plantas, a gente precisa justamente dos óleos essenciais. Eu devolvo para você, Visha. Fala para a gente o que são os óleos essenciais. Então, gente, para quem não sabe, eu sou graduada em biologia. A minha paixão pelo reino vegetal, pelas plantas, me levou a estudar biologia para tentar entender como é que as plantas produzem essas substâncias que possuem aroma. Então, a primeira coisa que é, obviamente, que a gente não vai detalhar esse processo, deixa eu abrir aqui para poder ver as perguntas de você. Senão eu não vejo aqui as perguntas de você. Primeiramente, veja só, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que as plantas produzem aromas? Quem é que arrisca aí me escrever? Por que uma planta produz um aroma? Vamos ver, a primeira pergunta, a primeira resposta. Alguém me responde? Por que será que uma planta produz aroma? Acho que eles estão tímidos, Visha. Tímidos estamos nós, meus amores, porque eu estudei biologia. Eu falei hoje para você, não, peraí, galera, eu estudei biologia. Eu não sou atriz, não sou ligada nessas mídias sociais. Agora estou eu aqui, ó, explicando para vocês. Mas isso ainda é meu amor pelas plantas. Vamos ver, o passou muito rápido, né? Para se defender, beleza? Se protegerem, defesa. Sim, proteção. As plantas, elas produzem aroma para se proteger de herbívoros, de insetos, de fungos, bactérias, vírus. Elas produzem aroma também para atrair o polinizador, para que elas possam se reproduzir. E esses aromas, eles são produzidos durante a fotossíntese. Quando a planta ela absorve o gás carbônico do ar, ela pega a água pelas raízes ou pelas folhas e ela recebe a incidência de raio solar, ela faz uma química dentro dela que ela produz tudo o que é necessário para ela, para que ela possa produzir. Ela produz carboidratos, lipídios, proteínas, aminoácidos, para ela formar DNA, RNA, para ela se reproduzir. E quando ela conseguiu ter todo esse material genético para se reproduzir, ela inicia uma série de reações bioquímicas e ela agrupa átomos para formar moléculas. E essas moléculas possuem aroma. Essas moléculas aromáticas, elas são organizadas dentro das glândulas dos vegetais e elas são formadas basicamente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre. E o que acontece? Cada molécula tem um aroma e tem uma especificidade. Ela serve para determinado fim. Ela tem um potencial. Uma molécula ela pode ter o potencial antisséptico, antimicrobiano, antibacteriano, antiviral. Ela pode ter um potencial de ajudar a diminuir a reação inflamatória no nosso corpo. Ela tem o potencial de se acoplar nos receptores e onde são os nossos receptores, os receptores da dor, e ajudar a gente a não ter tanta dor. Elas podem ter uma função analgésica. E elas podem também, no momento em que a gente inala, penetrar na nossa cavidade olfatória e ir lá através do bulbo olfatório, de todo um mecanismo envolvendo o sentido do olfato, que se liga diretamente ao nosso cérebro, a parte límbica do cérebro, que é a parte
relacionada com a modulação do estímulo sensorial e a produção de uma emoção. Por isso que ela é muito importante. Um aroma pode ajudar muito a gente nesse momento de angústia, de medo, de estresse, de ansiedade, de insônia, de todas essas emoções que vêm nesse momento aonde a gente se sente enclausurado, sem muita certeza do nosso futuro. Embora lá no fundo do nosso coração a gente sabe, tudo isso vai passar. E que daqui a pouco a gente vai estar lá fora, se abraçando, se conversando, as crianças de novo na escola, os comércios abertos, e tudo isso vai ficar algo na nossa história que simplesmente aumentou a nossa capacidade de resiliência, de suportar uma adversidade e sair de outro lado, com muito mais adaptabilidade. Então, eu volto a resposta para a Nicole agora e pergunto para ela, como que a gente pode usar esses óleos essenciais, Nicole, a nosso favor, para ajudar o nosso sistema respiratório, para ajudar a como é que é? Uma função expectorante, expectorar. Como que a gente pode utilizar para a gente conseguir dormir melhor? Como que a gente pode utilizar para tirar a ansiedade, a voracidade pelo alimento? Como a gente pode ajudar? Como que a gente pode usar para ajudar a ter foco, energia, atenção para desenvolver o trabalho, home office? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode usar para ajudar nossas crianças a passarem por esse momento mais tranquilo? Como que a gente pode usar para acalmar a cólica do nosso bebê? Quais são os métodos de uso? Pois é, e aí depois dessa introdução maravilhosa sobre como as plantas produzem os seus compostos aromáticos, a gente desperta ainda mais amor pela aromaterapia, né? Porque realmente é uma infinidade de possibilidades terapêuticas que estão aí e é assim, seria uma pena não se utilizar dessas possibilidades todas para cuidar da saúde da nossa família. Eu tenho uma experiência muito legal do uso dos aromas desde que meus filhos eram muito pequenos. E a gente percebe na prática o quanto a aromatização do ambiente pode favorecer, a aromatização do quarto de dormir, até às vezes de uma almofadinha ou de um bichinho que a criança brinque, que pode ter aquele contato aromático e com certeza já vai ajudar ali a modular suas emoções. E especialmente quando a gente fala desse grupo dos bebês, das crianças, das mães também, né? Mas especialmente agora falando dos bebês, das crianças, é bem importante tudo isso que a gente trouxe, especialmente tudo isso que você trouxe agora, Vicho, em relação a como as plantas produzem os seus óleos essenciais, para que a gente deixe claro que quando a gente está falando aqui dos recursos aromáticos, de como usar de forma terapêutica os aromas, né, como fazer aromaterapia para a nossa família, a gente está falando dos compostos naturais, está falando aqui dos óleos essenciais. Eu já vi nas perguntas aqui, algumas pessoas colocaram, posso usar incenso, posso usar essência. A gente está falando aqui da alma líquida das plantas, como pode ser definida algumas vezes, né, que são os óleos essenciais. E as crianças, os bebês, eles têm uma resposta muito interessante a esse estímulo aromático. Então, eles rapidamente respondem a uma aromatização de ambiente, ou seja, enfim, algum outro recurso. O que a gente vai pontuar ao longo desse encontro aqui é que a gente vai estar falando de formas de utilizar os aromas por via inalatória, fazendo uso através do nosso olfato, e também através do uso tópico, passando na nossa pele. E aí, de preferência, com bons carreadores. Nossos carreadores vão ser os óleos vegetais, que também são 100% naturais, devem ser 100% naturais, para garantir que você tenha o melhor benefício dessas substâncias, né? Tenha melhor absorção e tenha um uso seguro e realmente eficiente. Eu vi também, legal, aí eu vi várias perguntas. Gente, daqui a pouco, a gente não vai ficar respondendo talvez todas essas perguntas que estão passando aí, porque ao longo da história a gente vai falar bastante sobre isso.
Mas veja, a Nicole falou bastante sobre difusão ambiental, em difusores de aroma no ambiente. A gente pode colocar um colarzinho aromático, vocês veem que eu tô até sem nada agora, Ah, eu tô com o porque meu, Loto, eu tô sempre. vindo da Terra Flor, né? A gente está ainda na Terra Flor, porque a gente está produzindo álcool gel, que a gente já vai lançar para ajudar as pessoas nesse momento, aromatizado com óleos essenciais, mas a gente não está usando mais nada, nem brinco, nem colar, nem pulseira, absolutamente nada. Quanto menos a gente tem, menos possibilidade a gente tem de alguma coisa se fixar na gente. Mas temos o colar aromático, temos adicionados, como ela falou, no óleo vegetal carreador, para fazer massagem, para fazer uma hidratação no corpo. Podemos fazer massagem nos nossos bebês, nas nossas crianças. Podemos utilizar em fricções na planta do pé, fricção na coluna vertebral. Então, eu gostaria de entrar direto agora nesse assunto de mães, bebês e crianças. Olha só, o som está baixo para vocês? O som está baixo para vocês? Alguma pessoa está dizendo que o som está baixo para mais alguém? Está baixo? Está normal? Seria só para uma pessoa? Ah, Beleza. Tá bom. Eu ótimo. estou falando muito baixo para vocês? Vou falar um pouco mais alto, tá? Ok. Gente, o seguinte. Então, pense numa coisa. Eu estava parada, hoje eu passei e falei, beleza, vamos falar de mães, de mulheres, nós, como estamos nós? Aí eu parei e pensei que, de repente, eu fiquei imaginando, a gente poderia dividir, eu vou te fazer uma pergunta, ver se você concorda comigo. Poderíamos dividir dois perfis? Uns dizem que o som está baixo, outros dizem que está bom. Eu Vamos acho que no ver. geral estão ouvindo bem, Vishwa, pelos comentários que eu já vi aqui, acho que está todo mundo ouvindo legal. Tá legal. Beleza. Tá mais baixo do meu lado ou da Nicole? Só para a gente ter uma ideia, porque eu tô te ouvindo super bem, Nicole. Eu te ouço bem também. Beleza. Tá. Nicole, e eu estava pensando, será que a gente poderia pensar que temos dois perfis de mães nesse momento, de mulher nesse momento? Eu estava parada e pensando porque nós temos, por exemplo, dois perfis que eu estava parada, porque existem dois tipos de mulheres nesse momento. Tem a Sim, mulher que está em casa cuidando dos seus filhos e que trouxe toda a bagagem dela do trabalho para a sua casa. sim, Ela está aí com a que a gente está chamando de jornada quádrupla, que é ela está, muitas delas estão sem a profissional que ajudava ela dentro de casa, fazer todos os afazeres, arrumar a casa, que ajudava ela a fazer a nutrição, ela está sem a cuidadora do seu bebê, e ela está fazendo o home office. Ela tem que, então, fazer o trabalho da colaboradora, daquela pessoa que ajudava ela em todos os serviços da casa. Ela está tendo que fazer o serviço da pessoa que ajudava ela a cuidar do seu bebê, das suas crianças. Ela está fazendo o papel da professora, porque ela está fazendo homeschooling. Ela está tendo que ajudar a criança na tarefa, entretenimento, e ela ainda tem que fazer o trabalho da empresa que o chefe está exigindo. sim. Ela está sob uma pressão imensa e ainda com toda a pressão que todos nós estamos de que vai chegar em nossa cidade, aqui onde eu estou morando, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, o vírus ainda não chegou. A gente não tem nenhum caso. Mas imagina uma pessoa que está morando em São Paulo. Eu moro numa casa, eu posso sair, eu tenho um jardim, mas às vezes eu paro e fico pensando numa mãe que está em São Paulo com as suas crianças dentro de casa, que não está conseguindo sair num parquinho, que não está conseguindo levar a criança na escola, a criança está sem o amiguinho. Esse é um tipo, é um perfil de mãe que está sentindo assim um coração saindo de dentro. E percebo também, estava pensando no outro tipo de mulher, que é talvez a profissional da saúde.
Sim. Vamos pensar nessas pessoas que estão fora de casa, enquanto nós estamos dentro de casa, que estão na linha de frente. Aqui, estou em São Paulo, imagino, querida. É por você também que a gente está aqui tentando te dar, que a gente vai começar a falar do que você pode fazer, como você pode usar a aromaterapia para tentar acalmar um pouco, trazer um pouco de segurança e de paz para a sua vida e para suas crianças. O segundo perfil, eu pensei, é aquela profissional que está na linha de frente, que está trabalhando. Eu sei, por exemplo, que em São Paulo, algumas pessoas, elas já estão até longe das suas casas, longe dos seus filhos, estão em hotéis, porque elas nem podem voltar para casa. Mas aqui, por exemplo, as pessoas que estão no hospital, elas voltam para suas casas. A angústia de uma pessoa que está o dia todo lidando com esse tipo de situação dentro de um hospital e que volta para casa. Então, ela tem a angústia dupla de trazer a contaminação para dentro da sua casa. Então, você concorda que a gente poderia abordar dois aspectos? Um é tentar trazer dicas para ajudar essas mães que estão sobrecarregadas com todo o trabalho de casa, de criança, de homeschooling, de home office, a tentar trazer para ela um pouco de segurança, de apaziguamento da mente, para que ela consiga dormir legal, para que ela consiga ter foco, produtividade, que ela consiga ter paciência de ajudar suas crianças. E outro foco é como a gente poderia trazer uma ajuda de asepsia para dentro das casas, dessas mães também que estão fora e que voltam e que precisam retomar todo o trabalho, ficar perto dos seus filhos. O que você acha disso? Com certeza, bicho. De todas as formas, não é uma situação fácil, né? É sempre muito difícil. Para essa mulher que estava habituada à sua rotina, a sair de casa todos os dias, a ter seus afazeres e ter também o seu momento durante o dia, e aí de repente ficar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando de todos os aspectos que envolvem uma rotina domiciliar, realmente estafante. E para essa mulher que está indo, voltando, realmente a preocupação triplica a muitos níveis aí. Nem saberia dizer que nível, mas é uma preocupação imensa, né? De não retornar para casa e acabar contaminando seus familiares, suas crianças também. E aí a gente vê que, assim, tem ainda um outro fator que nós aqui, talvez em outros países seja diferente, mas nós aqui no Brasil somos um povo muito caloroso. Nós gostamos de contato. A gente está acostumado a visitar a nossa família, visitar quem tem os pais, tio, enfim, os familiares próximos, visitar os amigos. E as crianças já crescem nessa rotina também de sair, de visitar, de brincar fora. Se a mãe está cansada, chega do trabalho, pode sair com o filho, pode fazer um passeio. E aí, nesse momento, a gente não tem nenhum desses recursos. Então a gente recorre para os nossos queridos óleos essenciais para tentar trazer algum acolhimento, né, para essas dores e para essas preocupações. As dores no sentido de não saber o que fazer, porque a gente precisa ir vivendo um dia ou uma semana de cada vez e vendo o que acontece. E com certeza, introduzir os aromas nessa rotina vai tornar as coisas mais leves. A rotina fica mais harmoniosa através desse contato com a aromaterapia. E eu só queria destacar uma coisa, que mesmo antes de tudo isso acontecer, mesmo antes de toda essa movimentação aí da gente poder ficar recolhido e orientação de isolamento, distanciamento social, ano passado, a Organização Mundial de Saúde elencou o Brasil como o primeiro do ranking de pessoas com transtornos de ansiedade. Além disso, colocou a gente em 5º lugar no ranking de depressão. Então eu fico pensando, quando você traz o perfil dessas duas mães, será que elas já não estavam sobrecarregadas antes? Eu mesma me enquadro aí nesses perfis, tá? De lidar com a rotina, lidar com as crianças, lidar com o trabalho. Então, assim, a gente já vinha de uma sobrecarga grande, de
falta de possibilidade de ter uma nutrição 100% adequada. Quem hoje em dia consegue ter uma nutrição 100% adequada o tempo todo? É muito raro, né? Ter a sua rotina de sono respeitada, que, enfim, por conta do trabalho, a maioria das pessoas acaba dormindo pouco. E a gente sabe que tudo isso também sobrecarrega o nosso sistema imunológico, leva o nosso cortisol lá para cima e aí com isso cai a imunidade, enfim, as nossas reações, as nossas defesas naturais ficam prejudicadas, né? Então vamos trazer sim alguns aspectos aí que vão ajudar essas mães. Vamos começar pela mãe que está em casa? Em casa. Uau, vamos com a mãe que está em casa. A Legal. mãe que está em casa está tendo que arrumar a cama, que está tendo que varrer a casa, que está tendo que limpar o banheiro, que está tendo que fazer comida, que está tendo que ajudar a criança a fazer o dever, que está tendo que ajudar o bebê, se tiver bebê, ficar tranquilo, porque acredito que se ela não estiver tranquilo, o bebê vai ficar mais intranquilo ainda, e ela vai ficar mais intranquila ainda. Então, vamos pensar o seguinte, faria a primeira pergunta, veja, essa mãe, ela tem todos esses afazeres e ela precisa de foco, atenção e criatividade e eficiência. Ela tem que ser proativa. Sim. Ela tem que terminar as tarefas do trabalho, porque ela ainda está em home office. Como, na realidade, vamos perguntar primeiro como você indicaria ela a usar e quais os óleos que você indicaria para ela? Então, como a gente já falou lá no início da conversa, a gente vai estar sempre pontuando aqui o óleo através da via inalatória. Então, seja um colarzinho aromático, seja num difusor de ambiente, um spray no ambiente, mas sempre nesse sentido de aromatizar o seu ambiente, ou mesmo, enfim, a fricção no pulso, na planta dos pés, e também o uso tópico, que aí a gente vai para a pele, né? Fazer uma boa massagem, fazer uma fricção na coluna, que ajuda a levantar o astral. Imediatamente a gente já melhora, não é, Bicho? Você tá pegando o que aí, Bicho? Eu peguei uma sinergia da defesa. Ai, que maravilha, que é a minha adoro. grande companheira. Adoro. Vou falar daqui a pouco. Beleza, a pessoa pode usar pingar um colar aromático, Isso. um difusor de aromas, uma fricção na planta do pé, gente. Pingue em 3 olhinhos na planta do pé e fricciona a planta do pé. Outra dica para essa mãe, porque você vai ter que ter foco e atenção. Então, você pode pingar 2 a 3 gotas de óleos essenciais nos seus travesseiros. Já vamos chegar lá no bebê. Vamos falando primeiro de harmonizando as mães para chegar nos bebês. Nos travesseiros e nos lençóis. É muito bacana, que você vai dormir inalando isso. Você sabe... A gente deu bastante... Não, pode falar, Bicho. Eu só ia falar que desde que eu te conheci, as minhas noites não são mais as mesmas, porque os lençóis, os travesseiros são todos aromatizados aqui em casa. E isso faz uma diferença enorme. Então, vamos pensar no foco e na atenção que essa mãe tem que ter durante o trabalho dela. Ela tem que desenvolver um trabalho, ela vai ter que entregar as tarefas como se ela estivesse na empresa, trabalhando. Quais seriam os óleos que você indicaria para as mães terem foco, atenção e energia? Ânimo, para começar o trabalho e terminar o trabalho. Então, alguns óleos essenciais têm uma ação bem especial nesse sentido de trazer o vigor, né? De revigorar, trazer ânimo, deixar a mente mais alerta, a mente mais clara. E eu selecionei aqui, pensei em alguns óleos essenciais que vão ser ótimos para essa mãe e que eles continuam sendo tranquilos na presença dessas crianças. Então, pensei, de repente, no eucalipto radiata, que é um eucalipto super gostoso. Ele tem a molécula 1,8-cineol numa quantidade reduzida em relação aos outros eucaliptos, mas que traz essa ação de revigorar, de trazer o despertar, assim como a menta também. A menta brasileira, maravilhosa nesse sentido.
A menta brasileira, eu gosto muito de usar quando eu já estou muito cansada. Indico para as mulheres quando já estão bastante cansadas e de repente estão com uma dorzinha de cabeça. Precisa cuidar disso para seguir trabalhando, né? Então, o óleo essencial de menta brasileira é bem especial nesse sentido, de trazer o foco, trazer a atenção, trazer esse alerta. E tem uma combinação, Vicho, que eu acho assim maravilhosa. Você falou em criatividade. Você falou que as mulheres precisam não apenas dar conta dessas tarefas e seguir tendo a sua mente ativa e estar alerta, mas elas precisam também de bastante criatividade para lidar com essa rotina toda, de uma forma graciosa, de uma forma harmoniosa, sem arrancar os cabelos, né? Então eu gosto muito de uma combinação que é o gerânio, e aí a gente pode colocar o gerânio Egito, o alecrim cineol e a laranja amarga. E por que dessa combinação? Eu gosto bastante desses três juntos, porque o gerânio vai trazer toda uma harmonia. Ele ajuda a modular as nossas reações de uma forma muito especial. O alecrim cineol vai ajudar a despertar essa mente, ele traz mais foco mental. E a laranja amarga vai ajudar trazendo a leveza, a alegria, a graciosidade, o bom humor. Porque se a gente não tiver bom humor com essa rotina, já era. Tem que ter um pontinho de alegria aí para a gente dar conta de tudo isso, né? E para essas mulheres Eu nunca usei essa. Eu vou testar essa sinergia, alecrim, cineol, gerânio e laranja amarga. Nunca testei, deve ser maravilhosa num difusor de ambientes. As pessoas estão perguntando, pode usar hortelã-pimenta no lugar da menta brasileira? Pode, gente, pode usar hortelã-pimenta. Por que que a gente decidiu pegar a menta brasileira ao invés da hortelã-pimenta? Porque é uma live para mãe, bebê e criança. E a hortelã-pimenta não é um óleo essencial indicado, ela tem muito piperitona, ela tem muito mais cetona do que a menta brasileira, que é a menta arvensis. A menta brasileira, ela tem muito mais mentol, que é um álcool monoterpênico. Já a hortelã-pimenta, ela tem muito mais cetona. E as cetonas não são indicadas para as mulheres que estão amamentando, não são muito indicadas para bebês. Então, se você tem uma criança no ambiente, talvez realmente seja melhor você usar a menta brasileira, porque o mentol, ele traz esse foco e essa tensão cerebral, tanto quanto a mentona, que são as cetonas, e a piperitona da hortelã-pimenta. Então, por isso que a gente escolheu a menta brasileira. E eu tenho uma dica legal que eu quero falar para vocês, que é pingar, meus queridos. Vocês podem inalar o óleo diretamente do frasco ou pingar no pulso. Aqui, olha, pode pingar 2 gotinhas no pulso. Você pode friccionar o pulso e inalar. Ah, Você isso é pode ter um vidrinho do maravilhoso. seu lado do óleo essencial. Por exemplo, ela falou aqui de óleos legais. Eucalipto radiata, pode ter eucalipto glóbulos, eucalipto radiata e eucalipto stageriana. Possivelmente, você vai falar sobre isso daqui a pouco, Vou quando chegar falar. nas crianças. Elas são melhores para as crianças. Então, como é uma live ligada a mães, bebês e crianças, a gente está pegando aqueles óleos que têm as moléculas mais amenas e mais seguras, porque as crianças ainda são muito pequenininhas. Elas não têm todo o organismo, todos os sistemas funcionando. Elas vão indo pouco a pouco até elas terem 7 anos, quando elas estão prontas para ir para a vida. Por que eu pedi para vocês colocarem nos pulsos e não na mão? Porque às vezes você coloca na palma da mão, daqui a pouco você coloca o seu dedo no seu olho e pode irritar o seu globo ocular. Vocês tiveram aí algumas dicas, então. Eucaliptus radiata, stageriana, eucalipto glóbulos, pode a menta brasileira, a hortelã-pimenta, alecrim cineol, com uma pitadinha de gerânio e de laranja amarga, para você ter foco, atenção e criatividade. Isso. Agora, E Vixe, tem um outro óleo essencial que eu gosto demais. Tenho uma experiência super legal com ele, tanto pessoal, eu uso bastante ele, mas também com as mulheres que eu atendo, que acompanho, e que todas respondem super bem. Ele tem um aroma muito agradável, que é o espruce negro.
O spruce negro é um óleo Eu amo. incrível, muito, muito É um óleo eficiente. que vem das florestas temperadas, né? Vem do frio. Exatamente. E ele tem ali, ele tem uma combinação muito especial de moléculas. Ele tem os terpenos, que são aquelas moléculas mais básicas, elas têm carbono e hidrogênio e tem uma ação muito potente, antisséptica, expectorante também para as vias aéreas. Então ele abre as vias aéreas, mas ele tem também um pouquinho de éster. E os ésteres são sedativos do nosso sistema nervoso. Então ele ajuda a acalmar, ao mesmo tempo que ele traz um centramento, ele também traz uma calma, porque ele tem uma ação sedativa. E ele ajuda com isso a modular o estresse, modular o cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas o que eu mais gosto do spruce, que eu acho mais maravilhoso nele, é que ele realmente tem uma capacidade, através dessa inspiração que os aromas trazem e dessas reações todas que ele vai desencadeando no nosso organismo, ele resgata essa capacidade nossa de ter generosidade. E isso acredito que é uma chave também para que as mulheres consigam lidar com o seu dia a dia de uma forma mais leve. Ele diminui as nossas respostas agressivas, aquela vontade assim de explodir, de sair do controle. Ele traz um centramento, ele traz aquela tranquilidade interior e a mente alerta. Então ele é fantástico, spruce negro. Que interessante, você trouxe essa mistura dos monoterpenos, que ajudam muito. Os monoterpenos, eles são, os óleos, são basicamente moléculas que vêm nas coníferas. Os terpenos foram as primeiras moléculas que chegaram no planeta. E os ésteres, uma das últimas. A gente depois tem os fenóis, ainda que foram mais tarde, né? Na realidade, as moléculas que mais combatem vírus são os fenóis. Elas vieram bem mais tarde na evolução da vida. E Os que a gente terpenos mais foram uma das precisa ter primeiras. cuidado, né, Vixe, dos fenóis com as crianças. Muito. Por isso que a gente está tomando muito cuidado, tá, gente? A gente está falando de óleos seguros, de óleos mais amenos, sempre pensando que a gente está falando de mãe que tem crianças e bebês. Inclusive, no ambiente que tem um bebê, a gente precisa ter óleos mais suaves. E essa combinação, você me trouxe um insight profundo que eu nunca nem tinha pensado no spruce nesse nível. Porque ele traz essas características dos terpenos, dessas coníferas. Coníferas são os pinheiros. E traz esses ésteres, ele traz essa união, porque os terpenos eles são imunoestimulantes, eles estimulam a nossa imunidade, a nossa capacidade de responder, defendendo o nosso organismo, e os ésteres que ajudam a acalmar o nosso sistema nervoso, porque às vezes é muito importante a gente ter algo para acalmar o nosso sistema nervoso, porque nós mulheres temos um contato muito profundo, né? O nosso corpo caloso, isso que une o nosso cérebro, o nosso lóbulo esquerdo com o direito, ele é muito maior que o dos homens. Então a gente faz as sinapses muito mais rápidas e a gente tem uma resposta emocional muito mais rápida. Muito legal. Vamos pensar, agora a gente vai indo porque o nosso tempo está indo embora. Tá. O que a gente faria, por exemplo, para essas mães que estão exacerbadas e não estão conseguindo dormir direito? A gente vai ter que dar uma aceleradinha, porque a gente tem 15 minutos. Ui, 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 que desafio. Bom, aí a gente pode pensar nos óleos essenciais que realmente são mais sedativos do nosso sistema nervoso e com isso eles vão conduzir melhor o sono, vão ajudar a gente a modular essas reações e trazer mais tranquilidade, trazer mais calma, trazer mais relaxamento num nível bem profundo. E eu posso colocar aqui alguns óleos que são interessantes. Gosto muito do Meishang, que ele acalma, tranquiliza, ele cuida muito bem da gente nas situações de estresse. Quando a mulher está muito estressada, você aí que é essa mãe de São Paulo que está o tempo todo dentro de casa, não sabe mais o que fazer, o Meishang pode ser super útil para te ajudar a relaxar, tranquilizar e realmente ter uma noite melhor. Eu gosto muito como você chama o Meishang, bicho, que você fala que é o óleo essencial da prece. E ele realmente traz assim uma interiorização muito bonita. Mas tem um outro...
Pode O falar. Meishang é um óleo muito legal para acalmar o sistema nervoso e é um óleo custo-benefício maravilhoso, porque ele não é, alguém está perguntando, ele é um óleo muito caro? O Meishang não é um óleo muito caro, ele é de fácil extração, ele dá uma boa quantidade de óleos essenciais, porque o valor dos óleos essenciais, eles estão muito ligados de como é que você extrai, quanto tempo você demora para retirar ele da planta, quanta planta você precisa para ter 1 litro. Tem óleos essenciais que são super caros, porque você precisa de muita planta para fazer 1 litro. Isso é o que vai definir o valor de um óleo essencial. Mas o Meishang é muito legal para você colocar no difusor de aroma, no ambiente ao entardecer, você acalma você e as crianças, de fazer uma fricção na sua planta do pé. Você ia falar de mais algum? Isso. Bom, eu vou falar da manjerona, mas antes de falar da manjerona, eu vi alguém aí falando que é ótimo que as crianças não conseguem abrir a tampa. E eu tive uma situação muito interessante com o Meishang com as minhas crianças. Na época eles eram menores e as tampinhas eram diferentes. Hoje a gente não tem mais esse problema, porque as tampas dos óleos da Terra-Flor são super seguras. As crianças realmente não conseguem abrir. Mas na época em que as tampas eram diferentes, a criança conseguia abrir a tampa, eu esqueci um vidrinho de óleo de Meishang, e os meus filhos, que amavam o aroma, resolveram experimentar sozinhos. E aí o Meishang tem aldeídos, e a gente sabe que os aldeídos são componentes que causam uma certa sensibilidade na pele. A gente precisa cuidar com isso. E aí, então, eles usaram sem supervisão, e sentiram o potencial aí desse geranial, do neral que estão presentes no Meishang, mas também ficaram bem tranquilos. Mas hoje a gente já não tem mais esse problema, né? É uma das coisas que eu mais gosto, essa tampinha, que é super segura, as crianças realmente não conseguem. Nem que elas tentem, elas não conseguem abrir. Mas eu ia falar, Vicho, na verdade, da manjerona. A manjerona, que é esse óleo essencial maravilhoso, a mãe geradora, e ele conecta muito a gente com essa sensação de acolhimento. Ele traz um equilíbrio do sistema nervoso e ajuda muito nesses quadros de tensão, de nervosismo. E não só para essa mãe, para essa mulher que está passando por essa situação, mas se você tem crianças, ele vai ser muito útil com as crianças também. Ele ajuda a cuidar das emoções. Ele ajuda a cuidar desse coração que está cheio de necessidades aí de ser acolhido, de ser olhado, né? Ele trabalha um pouco essa sensação da solidão também que muitas mulheres podem estar sentindo nesse momento. A solidão de ter que cuidar de muitas coisas, muitas vezes sozinha. E ele é excelente para cuidar desses estados de tensão. Então a manjerona para aromatizar o seu quarto de dormir vai ser incrível, você vai ter uma noite maravilhosa, com certeza. Você pode usar petigram, verbena índia e um óleo essencial que a gente vai falar daqui a pouco, basicamente para as crianças, que é a laranja, que é um óleo maravilhoso, relaxante, sedativo, lavanda e laranja, meus amores. Nós vamos falar nas crianças. A gente vai dar uma aceleradinha aqui, Vamos. pensando naquela mãe que a gente falou aqui, né, daquela mãe, Nicole, que você fez uma combinação muito legal aqui, ó. Vamos falar daquele potencial de um óleo que as pessoas não conhecem muito, que se chama Yuzu, Ah, que é um ótimo. óleo que vem do Japão, que é um óleo, gente, que ajuda a tirar a tristeza do ambiente. Eu gostaria de dizer para você que todos os cítricos tiram a tristeza do ambiente, tiram a tristeza da sua célula. Você pode colocar cítricos no seu colarzinho aromático, você está dentro de casa. Muito importante você nunca usar o cítrico direto na pele e se expor ao sol. Mas agora a gente está mais dentro de casa mesmo, né? Então, todos os cítricos, laranja, mandarina verde, tangerina, iuso, ajudam a retirar a tristeza do ambiente de estarmos separados. Então, utilize, gente, utilize, fricciona a planta do seu pé, coloca na almofada do seu sofá antes de você ver as notícias, que a gente está tão ligado agora de saber o que está acontecendo, como é que o mundo está se prevenindo, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá. E algumas pessoas me perguntaram, mancha os lençóis? Não, gente. Óleo essencial não mancha.
Quer dizer, alguns podem manchar, mas são muito poucos. É aqueles que são bem escuros, como benjoim, bálsamo do Peru, mirra, aqueles que têm a coloração escura. Não lembro de mais. Benjoim, bálsamo do Peru. Qual outro que poderia manchar? Vetiver, talvez? Vetiver, talvez. Porque o óleo essencial, ele chama óleo, mas ele é volátil. Ele evapora no ar. E temos um óleo que é muito, muito, muito antidepressivo, que é muito legal para a depressão das mães que se sentem oprimidas e depressivas, que é o Neroli, que é um óleo bem caro, mas que às vezes eu, por exemplo, tenho um frasco de Neroli há 5 anos que está comigo. Eu não uso ele, eu só inalo ele. Eu não uso gotas dele. Eu abro e inalo. É assim que eu me curo de toda a minha ansiedade, da minha tristeza, com o Neroli. Vamos pensar agora, então, Nicole, em processos de asepsia e de problemas respiratórios, daquela mãe que saiu, que está trabalhando e que volta para casa com medo de trazer essa infecção para dentro da sua casa, para os seus filhos. Sim. Então, nessa questão respiratória, a gente retoma lá os eucaliptos, especialmente o eucalipto radiata, que pode ser muito útil. Ele tem esse potencial de abrir as vias aéreas, é um descongestionante e ele é um antisséptico ambiental também. Ele ajuda muito a diminuir os micro-organismos aí no ambiente. Então, ele vai facilitar bastante essa questão de manter uma asepsia. Eu gosto muito também, bicho, eu ia falar dele mais pra frente, mas acho que cabe agora, que é o tomilho linalol. Porque o tomilho é um grande guerreiro da aromaterapia, a gente sabe disso, ele defende a nossa saúde, defende a imunidade, né? Ele tem componentes muito especiais nesse sentido, de fazer um estímulo do nosso sistema imunológico, mas esse tomilho linalol, ele tem essa combinação do álcool linalol que ajuda também a acalmar. Ele ajuda também a trazer um conforto. Então, pode ser um óleo interessante nesse sentido. Sim. Essa... Ele é muito bom, Nicole. O tomilho é um excelente antisséptico, gente. Tomilho, pinho siberiano, pinho da Sibéria, espruce, eucalipto, alecrim. Aliás, esse poder antisséptico e antimicrobiano dos óleos essenciais, eles foram usados desde o início dos tempos, quando ninguém conhecia realmente qual era a molécula, como ela agia no sangue, como ela interagia com os nossos receptores celulares, eles usavam empiricamente para esse fim. E eu queria chamar a atenção aqui, porque lá na Terra Flor, às vezes eu dava muitas dicas, olha, usa esse óleo, com esse óleo, com esse óleo. Aí as pessoas falavam, poxa vida, mas são tantos óleos, é mais caro e eu não consigo comprar tantos óleos. O que a gente fez? Há uns anos atrás, eu comecei a criar na Terra Flor sinergias que são blend. Então, deixa eu falar para vocês de uma experiência que eu preciso falar disso, que é a sinergia da defesa. Essa sinergia ela foi criada na época, foi em 2009, do H1N1, porque eu peguei H1N1. Então, eu criei essa sinergia da defesa para mim mesma, porque eu tive muitos problemas pulmonares. Eu peguei no metrô da vida aí um H1N1 e foi muito difícil para mim. Eu desenvolvi uma série de problemas respiratórios. Então, essa sinergia da defesa da Terra Flor, ela é um blend com 9 óleos essenciais. Ela tem eucalipto glóbulo, citris, cipreste, lavandim, anis estrelado, tomilho, e já nem vou me lembrar mais o resto que tem aqui para vocês, mas veja, essa sinergia, ela está me ajudando muito nesse momento, porque a gente fica meio paranoico. Então, eu faço gargarejo com essa sinergia todos os dias, em um copinho d'água, que desse tantinho de água, você pinga 2 a 3 gotinhas de sinergia da defesa, e você gargareja, limpe a sua garganta, deixa a sua garganta sempre limpinha. É super importante. Eu tenho usado muito a sinergia da defesa no ambiente na Terra Flor. A gente está trabalhando já com óleos essenciais o tempo todo na Terra Flor. Mesmo assim, a gente está hoje com 3 difusores de ambiente ligados o tempo inteiro na Terra Flor com sinergia da defesa. Foi a primeira coisa que eu fiz. Quando iniciou essa história dessa pandemia, a gente fez 1 litro de sinergia da defesa, a gente distribuiu para os colaboradores e a gente está usando o tempo todo nos difusores de ambiente. Então,
pense nisso, porque ele ajuda a desobstruir todas as vias respiratórias. Você pode colocar numa bacia de água quente, você pode pingar até 5 gotas e fazer aquela cabaninha e deixar esse vapor subir para desobstruir todas as suas vias respiratórias. Inclusive, a gente vai colocar agora essa sinergia da defesa no álcool gel, para otimizar o poder antimicrobiano do álcool 70, do álcool gel 70, com essa sinergia de 9 óleos essenciais dentro do álcool gel. E ainda a gente criou para vocês, adultos, eu estou vendo que deu uma parada aqui. Eu não sei se foi o meu Acho que telefone que parou. tá indo aqui, Vishwa. Então, o meu que deu aqui, mas tudo bem. Tem, gente, eu criei na Terra-Flor a sinergia Sinus-Flor. Essa sinergia, ela é basicamente para desobstruir todos esses sintomas de rinite e de sinusite que você tem. Você pode colocar aqui, ó, 3 gotinhas, friccionar os seus pulsos e inalar com profundidade. Como o nosso tempo está correndo, minha querida, eu acho que a gente vai passar agora para as dicas dos bebês, porque a gente teria agora 5 minutos mais. Vamos para os bebês. Vamos lá. O que a gente pode fazer com os bebês? Bom, a gente vai precisar falar rapidinho para que quem está acompanhando a gente aí pegue realmente essas dicas especiais. Mas eu quero só destacar que a gente está falando aqui dos bebês a partir de 6 meses. Poderia ser um pouquinho antes, mas se a gente estivesse fazendo uma orientação mais focada, mais próxima, como a gente está falando de forma bem geral aqui, para o benefício de todos vocês que estão assistindo aí, a gente vai falar a partir de 6 meses. E os bebês têm necessidades de se acalmar, de ter acolhimento. Os bebês respondem muito a essa tensão que eles percebem no ambiente, na própria mãe ou no cuidador que está mais próximo, e eles realmente devolvem isso na forma de mais choro, de mais necessidade de contato físico. E tem óleos bem interessantes para esses bebês, que pode ser a lavanda francesa. Eu gosto muito da lavanda bulgária da Terra-Flor, amo a lavanda bulgária. Laranja doce, a camomila, a própria manjerona que a gente falou lá atrás, são todos esses óleos que trazem um acolhimento, trazem calma, tranquilidade para esse bebê. E eles podem ser usados no ambiente. E aí quando a gente fala de aromatizar ambientes, ou mesmo de fazer uma massagem, uma chantala, ou fazer uma massagem nos pezinhos desse bebê, ou de uma criança um pouco maior, de 1 ano, 2 anos, a gente sempre vai estar falando em concentrações baixinhas, não é, Bicho? A gente está falando aqui cerca de 0,5%, que é uma concentração segura, tranquila, para você usar sem problemas com o seu bebê ou com a sua criança pequena. Essa criança aí até 2 anos e pouquinho, e que pode responder muito bem a isso. Eu acho que essa combinação de óleos, a lavanda, a laranja doce, a camomila e a manjerona já traz uma tranquilidade muito eficiente. O bebê, ele pode ficar mais choroso, ele pode ter mais cólica se a mãe estiver mais nervosa, Nicole? Ai, com se a mãe estiver certeza. muito estressada, muito preocupada. O Você bebê... teria alguma dica para uma mãe que Pois está com o é. bebê chorando, com cólicas? O bebê responde a essa tensão do ambiente, gerando tensão muscular. E aí ele realmente tem cólicas. A combinação de lavanda com a camomila, num olhinho vegetal, que pode ser o óleo de semente de uva, que é muito gostoso para os bebês. Essa ele é camomila, essa camomila que você está falando é a romana ou a alemã? Eu estou falando da camomila alemã. Bem legal. Beleza. E tem também a água floral da camomila alemã, que a Terra-Flor tem, e pode ser bem legal para você borrifar na barriguinha do bebê e fazer a massagem, porque a água floral, apesar dela ser bem menos concentrada, ela tem um percentual baixinho ali de óleo essencial que pode trazer esse conforto também, de uma forma muito segura. Você faz a massagem com a água floral? Exatamente. No caso dos bebês, esses bebês novinhos aí, de repente ainda estão amamentando 6 meses, 8 meses, a gente pode borrifar a água floral no abdômen do bebê e fazer a massagem para aliviar as cólicas. E aí é sempre interessante você fazer a massagem antes que o bebê comece a manifestar o choro forte, porque ali ele já está com muita dor.
Mas a gente vai percebendo os sinais. As mães que estão com o bebê mais novinho percebem os sinais de que esse bebê está desconfortável, ele tá inquieto, e aí você já vai com a água floral e faz a massagem no abdômen. Eles respondem super bem. E para aquele bebê, por exemplo, que não está dormindo direito de noite? Aí vale a pena aromatizar o ambiente desse bebê com essa combinação de lavanda, de laranja doce, camomila, manjerona, todos eles juntos, ou qualquer um deles em separado também, vai trazer um relaxamento muito grande para esse ambiente aí. Com certeza esse bebê dorme melhor. E aquelas crianças, Nicole, que estão um pouquinho mais, com uma idade mais acima aí, que já tem aqueles homeschools que tem que fazer o dever de casa, que estão com dificuldade, sentindo falta dos amiguinhos, do parquinho, da vovó, do vovô, do titio. O que que você indicaria? Que eles podem ter alguns tipos de reações, por exemplo, como não querer comer. O que que você Sim. indicaria para essas crianças que não querem comer? Porque eu vejo as mães sofrerem muito quando os filhos não querem comer. A gente teria alguma dica na aromaterapia para dar para essas mães? Ai, com certeza. E isso é o que acho que é um dos pontos mais estressantes para os pais, para as mães que estão lidando ali com a sua criança, quando a criança se recusa a comer. Realmente é muito desgastante essa situação para você e para a própria criança. E os cítricos, de forma geral, ajudam a regular o apetite da criança. Mas eu queria destacar aqui a mandarina verde, que é maravilhosa nesse sentido, ajuda muito a criança a retomar o seu apetite. A laranja também, laranja doce. E também, além de retomar o apetite, vai ajudar na questão da agitação da criança, ela fica mais tranquila e ela consegue se alimentar, fazer suas tarefinhas de uma forma mais Vem eficiente cá, também, né? Funciona vem melhor. cá. Agora, essas É, crianças... Pode falar. eu não estou vendo mais a Nicole aqui, ó. Nicole, beleza, seriam os cítricos para trazer esse apaziguamento do ambiente e do espaço psíquico para a criança conseguir comer melhor, né? E o que você indicaria, Nicole, para o sistema respiratório, assim? Você indicaria uma massagem no peito, no pezinho? Vamos tentar dar uma dica para as mães, por exemplo, a nível respiratório, tanto para bebê como para criança. Se ela usa, eu, por exemplo, não tenho filhos, né? Mas eu sei que friccionar e fazer uma massaginha na planta do pé da criança, com eucalipto, ajuda muito a diminuir a tosse. Então, eu gostaria de te perguntar, que eu acho que essa é uma das perguntas que está dentro de todas as mães, o que elas poderiam fazer para o bebê e para uma criança acima de, depois dos 3, 4, 5 anos, a nível Sim. respiratório, para narizinho entupido, para desobstruir a respiração, para acalmar a tosse. A gente falou dos eucaliptos, com certeza o eucalipto radiata vai ser muito útil para essa questão respiratória dos bebês e das crianças. E pensando numa massagem, eu gosto muito de trabalhar, bicho, eu tenho uma resposta muito legal das mães com quem eu trabalho, com o eucalipto stageriana. Esse eucalipto, ele tem, além dele ter essa capacidade de ajudar com as vias aéreas, ele abre as vias aéreas, tem um potencial antisséptico também, mas ele tem uma molécula ali, um citral na composição dele, que traz um certo acolhimento também. Ele traz um conforto, não só no nível respiratório, mas no nível emocional. E as crianças respondem muito bem a ele. Então, gosto bastante do eucalipto stageriana. Ele tem esse potencial respiratório, ele também traz o relaxamento, traz o aconchego, tem bastante limoneno, que ajuda também a fluidificar esse muco que está aí parado. Ele com certeza ajuda muito as crianças. E essa massagem aí na planta dos pés, colocando umas 2 gotinhas, 3 gotinhas de eucalipto stageriana, numa colher de sopa de óleo vegetal, massagear os pés do bebê ou da criança, com certeza vai ser super eficiente. Aqui mesmo tem usado O eucalipto, bastante. o eucalipto stageriana, na realidade, ele é do Brasil, é um eucalipto muito plantado aqui no Brasil. Eu acredito, sinceramente, que ele pode substituir o eucalipto radiata.
O eucalipto radiata, ele é um eucalipto que é importado, ele vem dos Estados Unidos, a gente importa ele. E o eucalipto stageriana vem aqui do Brasil e eles têm uma composição similar. O radiata tem mais cineol do que o stageriana, mas eles são similares. E eles têm realmente esse processo, essa capacidade expectorante e relaxante. Você sabe que eu sempre indico para as pessoas, para as mães, colocarem pinho da Sibéria com eucalipto stageriana ou radiata e fazerem essa misturinha para fazer uma massagem peitoral, porque isso ajuda Maravilhoso. muito a desobstruir esse fluxo, fluidificar. E Sim. na Terra Flor a gente criou a sinergia respiratória. Para quem não sabe a diferença entre energia da defesa respiratória e sinus-flor, é o seguinte: a defesa e a sinus-flor é para adultos. A defesa é para estimular o teu sistema imunológico, ela é extremamente antisséptica. A sinus-flor é para desobstruir toda a sua via respiratória, em caso de rinite, sinusite. E a respiratória é para crianças e idosos, porque ela é mais suave, ela é feita com moléculas mais suaves para criança e idosos. Eu estou dando aqui porque a gente tinha um tempo, eu não tenho muita noção desse tempo, de Tá quanto a gente ganha, acabando, mas bicho. Mas antes da gente acabar, eu pensa, queria falar das crianças maiores também. e antes disso tudo, a Ravensara para as Ai, crianças, não é não, Ravensara. Nicole? Com certeza. Eu gostaria que as pessoas tivessem uma noção de que Ravensara é bom para criança e Ravinsara é bom para adultos. Elas são da mesma família das lauráceas, são retirados de folhas, mas têm componentes muito diferentes e tanto a Ravensara como a Ravinsara são dois óleos essenciais com um dos maiores capacidades antivirais que existem na natureza. Então, ele é um óleo para a gente usar muito nos difusores nesse momento. Crianças maiores, Nicole, o que você tem para Vamos lá. elas? Pois é, essas crianças aí, pensando numa criança que está entre 6 a 10 anos, é uma criança que já entende mais ou menos o que está acontecendo, ela já percebeu que esse dia a dia mudou. Isso pode gerar alguma tensão, porque elas percebem, mas elas não conseguem elaborar isso, ficam preocupadas também. As crianças nessa fase têm preocupações, além disso, elas sentem saudade da sua rotina de escola, dos seus esportes, das aulas extras, aulas, enfim, complementares aí que geralmente as crianças nessa fase já fazem. Além disso, são crianças que estão estudando, né? Assim, em algumas regiões a gente não está tendo estudo domiciliar, mas para muitos lugares as crianças continuam estudando por uma forma que é inédita para elas também, que é estudar através da internet. Então, pensando em favorecer essa concentração das crianças que estão precisando estudar nesse momento, a gente pode trazer novamente o eucalipto radiata, aí a gente pensa também na menta brasileira, que vai ajudar a trazer esse foco mental. O limão, bicho, adoro o óleo de limão, porque ele traz, além desse potencial também de fluidificar o muco, ajuda muito na questão respiratória, mas ele traz a clareza da mente. Então, na Terra Flor, o óleo de limão siciliano é o óleo da clareza, e ele realmente ajuda muito as crianças, tanto na parte respiratória quanto nessa parte de concentração, de foco, de conseguir organizar o seu ambiente. E se de repente essa criança está preocupada, ela está nervosa, está tensa, de repente pode ter dificuldade para dormir também, a gente pode utilizar todos aqueles óleos que já foram falados antes, que vão continuar sendo úteis para uma criança maior, mas tem também a sinergia calmante da Terra Flor. Eu gosto demais da sinergia calmante. Ela tem uma composição muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho dela para a gente, Bicho. Na realidade, ela é uma mistura de vetiver, lavanda, laranja e camomila romana. É um óleo para acalmar o ambiente. Eu acho que ela é bem interessante para esse momento, porque é nos acalmando que a gente vai conseguir manter o nosso sistema imunológico em alerta. Então, é uma mistura, é uma sinergia que pode ser usada tanto em adulto como em crianças. Tem vetiver, eu falei do vetiver, né? Uma Falou. concentração mínima.
Exatamente, a gente pode pensar, puxa, mas o vetiver é um óleo mais denso, ele é um óleo mais encorpado, ele remete a uma outra fase de vida. Mas ele está numa concentração tão baixinha na sinergia calmante que ele pode ser útil para favorecer essa concentração. E tem aí todos aqueles óleos que a gente já falou, a lavanda, a laranja doce, a camomila romana, a verbena índia, todos eles são muito úteis para acalmar, para trazer esse aconchego. Mas a gente pode pensar também que essa criança pode estar precisando de ânimo. Isso aconteceu aqui em casa. Eu tenho um filho que já é adolescente, ele está com 13 anos, mas tem um de 9. E ele realmente se sentiu abalado com essa situação. E eu imagino que muitas crianças também estão ficando um pouco mais tristes, mais recolhidas. E a gente pode trabalhar esse ânimo através dos óleos essenciais de lavandim, os cítricos novamente, aí eu posso acrescentar o grapefruit, a tangerina, que traz essa vitalidade, essa alegria. E novamente o tomilho linalol, que além de toda essa ação antisséptica, ele traz também uma chamada assim, para a ação. Esse potencial que você falou dele, né, de estimular as nossas defesas, e de uma certa forma ele estimula a gente a olhar para a vida também. Eu penso muito no tomilho linalol nesse sentido, sabe? De que ele pode ajudar a recuperar esse ânimo. E os cítricos... O ânimo pela vida, pela certeza de que isso vai passar. Daqui a pouco, gente, isso vai passar. E vamos passar esse momento cheio de aromas, a gente vai passar melhor, meus queridos. Era isso que a gente queria dar para vocês no fundo do nosso coração. A gente esgotou todas as possibilidades do nosso tempo. Gostaria de dizer para vocês que a gente criou um app, um aplicativo que você pode ter no celular, na sua bolsa, para você pode, um aplicativo de fácil manuseio. Foi feito para mim, que não conheço muito de internet. Então a gente entra ali e a gente vê tudo. Esse mundo digital aí não é muito a minha praça. Então, o app é muito fácil de você utilizar, olha só. Não é mesmo, né? Não consigo... Guia de aromaterapia. Ele tá lá na Apple Store, tá no Google Play, tá? Tá bem facinho de baixar. E ele tá Vicho, ele tá no perfil do Vicho Aroma também. Se as pessoas quiserem acessar por ali, tem o link direto pro aplicativo. Super fácil de achar. Eu estou vendo várias perguntas aqui, meus queridos. Nosso tempo passou, é o que a gente poderia dar para vocês. Mas se vocês quiserem saber mais, então, sobre os óleos essenciais, baixa o app no seu celular. Ele fica offline, você pode ficar, ele é gratuito, você não precisa pagar nada, tá para você. Ele, então, tá no quê? No perfil do Vicho Aroma. São zilhões de perguntas aqui. Você tem mais interesse de aprender mais? Entra no perfil do Vicho Aroma. Lá você vai conhecer todas as facilitadoras. De repente tem uma facilitadora bem aí na sua região. A gente tem 12 facilitadores no Brasil. Entra lá, vê. A Nicole pode falar muito mais para vocês, dicas. Tem várias dicas que ela pode dar das crianças para vocês. Entra no perfil dela, faça um curso com ela. Em breve a gente vai lançar cursos online para que você não precise nem sair de casa para fazer esses cursos. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, minha querida, porque a gente esgotou todos os nossos tempos. A gente já passou 15 minutos da nossa hora. Eu quero, então, agradecer muito a você e ao Vista, que são o coração da Terra Flow, por essa iniciativa maravilhosa de trazer as lives. Acho que vai ser muito útil para as pessoas que estão aí em casa. Fico muito honrada por esse convite da gente estar aqui conversando essa noite. E... enfim, a gente vai ter outros encontros aí maravilhosos pela frente. Fico à disposição se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas. O meu perfil é @n.n.passos. Também estou sempre lá pelo Vicho Aroma. E, bom, desejar a todos que passem com saúde, com harmonia e mais aromatizados a partir dessa noite, com seus bebês, com suas crianças. Lá no site... Nicole, eu queria Fale, como é que é? Eu ia só falar que todos esses óleos que a gente falou estão lá no site da Terra Flow. Eles são realmente muito úteis para a saúde, para o bem-estar, e eles vão ser facilmente achados lá, todos que a gente falou. Estão por lá, que as pessoas às vezes me perguntam.
A gente não teve tempo, Nicole, de falar sobre as massinhas aromatizadas. Você teria como dar um contato para as pessoas? Vocês que têm filhos, a gente pode aromatizar massinhas com óleos essenciais para eles brincarem, para modular as emoções deles, tanto para acalmar como para trazer mais foco. Aonde eles poderiam encontrar mais informação sobre isso, Nicole? Bicho, hoje eu postei a receita das massinhas aromáticas. Então, quem quiser conhecer a receita das massinhas, a combinação dos óleos essenciais, pode passar lá no meu perfil que eu coloquei a receita direitinho para vocês. E vou estar sempre atualizando isso. O seu perfil é @n.n.passos. Passos. Alguém já colocou aí. Muito bem, obrigada, querida. Eba! Queridos, eu tenho tempo, poderia ficar muito mais falando aqui de aromaterapia com vocês. Nicole, querida, quero te agradecer, você como mulher, como mãe, você sabe o tanto que a gente tem zilhões de emoções, o tanto que a gente tem que modular essas emoções e o tanto que a gente tem vontade de abraçar o mundo e dizer para as pessoas: fique em casa, fique bem com aromas, porque isso vai passar. Muito obrigada, minha querida. Eu que Beijo para agradeço, você, para sua amada. família, para todos vocês aí em Natal. Muito obrigada, Vicky. Um Beijo. beijo para você. Obrigada a todos que acompanharam a gente. Obrigada a todos vocês que nos ouviram até agora, galera. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, quando a gente vai falar sobre as relações nesse período de quarentena e isolamento. Um beijo grande. Beijo. Agora, Pode. salva isso. Sim, vou salvar aqui. Salva para colocar lá para eles, né? Uhum.